É bom, né? Não, mulher, nós também não. Então, tem lá. Não, mulher. Tem aula depois. É a aula. É aula. Graças a Deus, mas pelo menos estou sabendo que tem, né? Tem uma noção, né? Tá bem perdida. Bem, pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar aí com o nosso outro sistema, né, que é o sistema respiratório, onde eu dividi, né, o mesmo em parte 1 e parte 2. Oi. Hã? Ela já falou? Não, esse conteúdo. Já, que é Fundamentos da Geriatria e Gerontologia, Sistema Tegmental e Sistema Respiratório, não é isso? Pelo menos. E daí, pessoal, nós vamos trabalhar naquele mesmo processo, tá? Do sistema tegumentar. A gente vai dar uma revisãozinha aí, só lembrando aqui o sistema para vocês. E da... Não, ainda tá não. Ia ver? Não, enviar o link. Ah, não. Estão pedindo, é? Pode perguntar, Ah, Jesus, cadê? Você vai esperar pelo link na aula. Tem como alguém mandar aí? Tem, pessoal? Vocês podem mandar aí? Tá aqui na descrição, né? Não. Acho que você está ficando. Pronto, vamos lá. Alguém mandou? Mandou, Jaqueline? Mandou? Pronto, Jaqueline vai mandar. Ó, então aqui nós temos, né, a nossa função, né, o nosso sistema respiratório aí, tá? Que é composto aí por cavidade nasal, né? Faringe, laringe, traqueia, e daí vem o pulmão, que é composto por brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Lembrando para vocês que na cavidade nasal nós temos os cílios, tá? Os cílios, eles protegem contra a entrada de sujidades, contra a entrada de empoeiras dentro do nosso sistema respiratório. Nos idosos, esses cílios, mesmo a gente tendo visto, né, que os pelos, eles tendem a aumentar, né? Mas a questão no nariz, mas a questão dos cílios, que acompanha todo o trato do sistema respiratório, ele tende a diminuir na pessoa idosa, certo? O que faz com que a entrada dessas sujeiras facilite, seja facilitada, tá? E a nível de traqueia, onde esses cílios, eles ajudam no processo de respiração, tá? No processo de expiração, ele, devido aos cílios diminuídos, também dificulta, dentre outras coisas, esse processo de expiração, certo? Então, os cílios, ele é fundamental aí, nessa entrada, nesse combate à entrada de sujidades e de impurezas, e na questão do processo de expiração, tá? O que vem, dentre outras coisas, dificultar aí o processo de envelhecimento, ok? Outra coisa que acontece muito, né, a partir dos 55 anos, isso já pode acontecer, é a questão da diminuição dos alvéolos, certo? Os alvéolos, pessoal, eles se tornam mais frágeis e devido ao esforço respiratório, que já é característico aí dos idosos, alguns deles tendem a se romper. No rompimento desses alvéolos, vai dificultar aí o processo de inspiração e expiração. Então, por si, dentro do processo de envelhecimento, esses alvéolos, eles já ficam mais frágeis e já podem ser rompidos, tá? Devido a essa fragilidade. Então, vamos ver o que é que acontece aí dentro do processo de envelhecimento, tá? A nível de pulmões, nós temos, né, a questão dos alvéolos, né, como eu falei, as paredes, elas se tornam mais finas, diminuindo o número desses alvéolos, por quê? Porque eles irão se romper, tá? Dificultando
facilitando aí a troca gasosa. Então, os ductos tornam-se esticados, causando alargamento e rompimento dos alvéolos. Então, vocês observam aqui, né, nós temos um pulmão de uma pessoa jovem, onde vocês observam aí, deixa eu abrir um pouquinho, que esses alvéolos, ó, eles estão juntos e não há espaçamentos entre eles, certo? Aqui, no pulmão dos idosos, de um idoso, você já vai ver a questão de diminuição do número dos alvéolos, o que já nós podemos observar aí que está havendo uma destruição desses alvéolos devido às paredes desses alvéolos se romperem, certo? Aí, por que é que a gente sempre observa o idoso cansado? Porque, por si só, né, ele já tem uma dificuldade respiratória devido ao rompimento, devido à diminuição do número desses alvéolos, certo? Quando esse idoso, ele junta esse esforço respiratório com algumas patologias, né, vem a dificultar cada vez mais esse processo, né? Porque os alvéolos, dependendo de algumas patologias que nós vamos ver, eles já ajudam na diminuição desse número, certo? Isso ocorre dentro do processo de envelhecimento. Então, todo idoso ele vai passar por esse processo. Com a diminuição desses alvéolos também, e o esforço respiratório faz com que o idoso ele tenha algumas diferenças na parede torácica, tá? E mais na frente nós vamos ver que é a questão do barril, certo? Do tórax em barril. E também a questão dele estar mais propício a doenças infecciosas, tá? Porque devido à diminuição dos cílios, como a gente falou, desde a cavidade nasal até a traqueia, e também esse esforço respiratório faz com que, né, ele esteja mais propício aí a doenças oportunistas, a doenças infecciosas do trato respiratório, tá? Aí nós temos, né, a cartilagem costal se torna mais rígida, resultando da diminuição da complacência, tá? Os músculos intercostais, eles atrofiam, tornando-se mais fracos, aumentando o esforço respiratório e daí a questão do tórax em barril, certo? Outra coisa também que nós observamos é, quando o idoso ele desenvolve o tórax em barril, ele já ajuda a questão da curvatura da coluna, certo? Devido a esse peso, a essa rigidez dessa musculatura, tá? E aí, pessoal, os músculos acessórios, eles são ativados devido a esse tórax em barril. Então, a questão do maxilar, a questão do externo, a questão realmente da coluna, ela vai ajudar aí, tá? Nesse processo aí respiratório. Por quê? Porque o tórax em barril, ele foi ocasionado por essa rigidez do tórax, o que dificulta mais esse processo respiratório, certo? Então, mesmo sendo um processo de envelhecimento, o tórax em formato de barril, ele não é visível em todos os idosos, tá? Não é comum a gente ver os idosos por aí com um tórax em formato de barril. Alguém conhece algum idoso com esse tórax? Conhece, Jéssica? Pronto. Mas assim, não é comum a gente ver, tá certo? E isso vem de quê? Da questão da vulnerabilidade desse idoso a doenças infecciosas, tá? Se esse idoso ele já apresenta patologias respiratórias, vai facilitar a questão dessa formação do tórax em barril, certo? Por isso que, mesmo fazendo parte do processo de envelhecimento, mas ele não é tão visível. Ou seja, se o idoso ele tiver um cuidado com relação à respiração, com relação a exercícios regulares, caminhada, andar de bicicleta, tá? Natação, vai ajudar a não formação desse tórax em barril, porque vai fazer com que a respiração fique mais controlada. Okay? Pode ser chamado de outro nome, né? Tórax em barril? Não sei, não me recordo. Você já Se eu não me engano, eu já tinha lido sobre, eu acho que pode ser chamado.
Pronto, então vamos ver, né? Vamos pesquisar, né? Se alguém de casa pode ser que saiba. Tá? Aí, pessoal, outra mudança que ocorre aí no processo do envelhecimento é em relação ao volume dos pulmões. Tá? Devido à diminuição dos cílios, esse idoso ele vai ter muito acúmulo de secreções. Tá? E ele não tem uma facilidade na expectoração dessas secreções. Então, daí, muitas vezes, a gente encontrar um idoso, uma tosse produtiva, e muitas vezes alguém da família, não sei se vocês já estaram falando, mas muitas vezes alguém da família dizer, isso é tosse desde criança, né? Por quê? Porque talvez recidivas gripais ou pneumonias que essa pessoa já veio a ter, fizeram com que houvesse um acúmulo de secreção nos pulmões. Dentro do processo de envelhecimento, esse acúmulo de secreções, eles só tendem a aumentar. Eles são mais difíceis de serem expectorados, tá? Por que eles são mais difíceis de serem expectorados? Devido à diminuição da troca gasosa, que ocorre a nível de alvéolos, e devido à diminuição dos cílios no trato respiratório, principalmente aí na traqueia, tá? Esses cílios da traqueia são eles que nos ajudam nesse processo de expectoração, tá? Nesse processo realmente de sair daí dessas secreções. Como o idoso ele tem esses cílios na traqueia diminuídos, tá? Não vai ter como algo anatomicamente que o ajude. Nós temos o aumento do volume residual, diminuição da capacidade vital e ocasionando pulmões subventilados. O que é que acontece aí? Nós sabemos que quando a gente inspira, a gente está o quê? Trazendo oxigênio, né? Quando eu inspiro, eu trago oxigênio para dentro dos meus pulmões, né? Quando eu expiro, eu levo gás carbônico para fora. É isso? O que é que acontece? Quando o idoso ele vai expirar, ele não consegue expirar a quantidade suficiente. Ele não consegue jogar para o ar a quantidade de CO2 que o corpo não precisa mais, certo? Então, o que é que acontece? Nos alvéolos, né, ocorre a entrada de O2, a saída de CO2. Nesse processo de expiração, o idoso ele não consegue expirar toda a quantidade de CO2 e vai ficando o quê? Um acúmulo de CO2, certo? Nós, jovens, né, 15 anos, todo o oxigênio que entra, sai todo o CO2 dos nossos alvéolos. Só que dentro do processo de envelhecimento, essa saída da expiração, durante a expiração, o CO2 não sai. E o que é que acontece? Ele começa a se acumular aqui, tá? Quando eu vou inspirar novamente, a quantidade de oxigênio que o meu corpo precisa, que o corpo do idoso precisa, não vai entrar suficiente. Por quê? Porque já existe uma parte do alvéolo que está preenchida com CO2 que não saiu na expiração, tá certo? E é isso que acontece. O aumento residual é justamente esse CO2 que ficou acumulado dentro do processo de expiração. Então, por mais que o idoso tenha uma expiração máxima, tenha uma expiração forçada, que o próprio organismo vai fazer com que ele tenha essa expiração forçada, ele não vai conseguir liberar esse CO2. Ele vai ficar acumulado aqui, ele vai preencher uma parte dos alvéolos, certo? E isso é o aumento do volume residual. Quando o CO2 que vai entrar, o CO2 que o nosso corpo precisa, vai entrando nesses alvéolos,
ele não vai entrar suficientemente. Por quê? Porque os alvéolos já estão preenchidos com uma parte de CO2. E isso é o que? A diminuição da capacidade vital. Porque aqui os idosos, eles falam tanto, eles reclamam tanto a questão de fadiga, de cansaço, tá? É porque a quantidade de CO2 que o corpo dele está precisando não está entrando, porque os alvéolos já estão preenchidos com CO2, tá? Então, vem aí a questão dos pulmões ficarem subventilados, porque não está ocorrendo a troca de O2 e CO2 suficiente para que o organismo tenha coragem, tenha vitalidade, tá? E daí ocorre a diminuição da capacidade vital. Queixas frequentes nos idosos, a questão da fadiga, certo? Por quê? Porque o corpo está cansado, o corpo não está sendo oxigenado de acordo com o que ele necessita, bom? Isso torna o pulmão subventilado. E daí, né, para tudo isso, nós já temos que orientar o nosso idoso com relação à mudança de vida, tá? Nós temos que observar se nós temos um idoso saudável, se nós temos um idoso vulnerável, e daí orientar a ambos a questão da mudança de vida, da mudança do estilo de vida, certo? Então, atividades físicas regulares e supervisionadas, elas têm que entrar na rotina desse idoso, tá? A questão das caminhadas, de andar de bicicleta, da natação, mas sempre supervisionadas, sempre orientadas. Por quê? Porque ele já não pode se esforçar muito, porque ele já tem a questão dos pulmões subventilados. Isso já faz parte do processo de envelhecimento. Ok? Tranquilo com relação a essas mudanças? Então, veja que nos pulmões dos idosos, nós temos aí, no trato respiratório dos idosos, nós já temos aí a questão da diminuição dos cílios, que dificulta, né, o processo respiratório e dá oportunidade às doenças infecciosas. Nós temos aí a questão dos alvéolos, que diminuem o número, e é a nível de alvéolos e capilares que a gente faz essa troca gasosa, né? Como há uma diminuição do número dos alvéolos, a troca gasosa ela já vai diminuir, tá? E além que a nível do volume de pulmões, nós temos a questão da expiração forçada, que não libera totalmente o CO2, causando aí a subventilação pulmonar. Tranquilo? E vocês vão ver, e acho que eu estou com subventilação desde quando eu tive Covid. Eu vivo cansada. E daí nós vamos entrar nas patologias, tá? A primeira patologia que nós vamos ver é a DPOC, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC, ela abrange dois distúrbios, que é o enfisema e a bronquite crônica, tá? O fator de risco para a DPOC é o fumo. Então, pessoas, né, principalmente idosos aí, que já têm um histórico, né, com relação ao uso do tabaco, né, e também a questão da exposição a agentes alérgenos e a questão da poluição do ar, né? Então, esses agentes, eles fazem com que diminua cada vez mais os cílios, certo? E venha aí a ocasionar os alvéolos mais frágeis, ok? A tríade da DPOC, você vai ver esses sintomas tanto no enfisema quanto na bronquite crônica, tá? Então, é dispneia de esforço. Essa dispneia de esforço, ela é causada pela diminuição dos alvéolos, tá? Fadiga. Essa fadiga, ela é ocasionada pela subventilação pulmonar e a tosse produtiva persistente de escarro mucopurulento, né? E a gente já falou que as secreções que estão acumuladas nos brônquios, nos bronquíolos, no pulmão desse idoso, não há uma facilidade na expectoração. Então, ele vai cada vez mais acumular essas secreções, que é o que a gente vê muito na bronquite crônica, tá?
Por isso que ela se torna crônica. Por quê? Porque não há uma facilidade na expectoração dessa secreção, ok? Desenvolve-se gradativamente e causam danos irreversíveis. Principalmente, pessoal, que a gente vai ver no enfisema e na bronquite crônica, principalmente na bronquite crônica, que às vezes o diagnóstico ele é tardio, tá? Então, tentam-se outras patologias para que venha a se chegar na bronquite crônica, certo? Então, quando chega, realmente o processo quando se chega nesse diagnóstico, realmente o processo ele já é irreversível pelo acúmulo das secreções aí a nível de brônquios e bronquíolos, tá? O que muitas vezes vai ocorrer o quê? O entupimento desses bronquíolos, ok? O tratamento da DPOC, ele é o mesmo do enfisema, o mesmo da bronquite aí. A questão da nebulização, a questão da oxigenoterapia, tá? Prevenção das infecções e os medicamentos específicos, né? Nós temos aí os broncodilatadores, os corticoides e os antibióticos. No caso, quem tem a bronquite, ele tinha DPOC ou não? Não, obrigada. Não. A DPOC, ela abrange o enfisema e a bronquite crônica, tá certo? O enfisema e a bronquite C são tipos de doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Só que a pessoa pode ter apenas enfisema, ele pode ter apenas bronquite crônica e ele pode ter ambos, tá certo? O que vem a agravar mais ainda esse processo aí de acúmulo de secreções, tá? Por quê? Porque além dos brônquios comprometidos pelo acúmulo de secreções, a pessoa, o idoso, ou a pessoa que desenvolve, tá, o enfisema, ele também vai ter a questão da diminuição dos alvéolos, certo? Porque no enfisema, como a gente vai ver aí, ele atinge mais os alvéolos. A bronquite crônica, ela atinge mais os brônquios e os bronquíolos. Então, você vê que todo, né, esse trato está comprometido, certo? Então, agrava-se mais. A pessoa pode ter os dois, tá? O objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida, certo? Daí a questão, pessoal, das atividades regulares, tá? Daí a questão da mudança de vida, tá? Do estilo de vida. Daí a questão do afastamento dos agentes irritantes do fumo, ou seja, dos fatores de risco, tá? Infelizmente, quando a gente trabalha idoso, a gente sabe que muitos deles não deixam o uso do fumo, né? Eles permanecem na nossa frente, eles permanecem escondidos, mas fica muito difícil essa aceitação para eles, o que tende a agravar mais ainda esse processo respiratório, certo? Tem que acabar com isso, tá certo, mais um minutinho. Quando eu for me ver minhas aulas aqui, eu vejo, tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo. Pronto, então vamos falar no enfisema aí, tá? Como eu falei para vocês, né, o enfisema, ele acontece a nível de alvéolos. Então, veja que dentro do processo de envelhecimento já há uma diminuição do número de alvéolos. A pessoa com enfisema, ela tende a ter mais perca desses alvéolos, tá? Destruição desses alvéolos. Então, são danos irreversíveis à parede dos alvéolos, sem trocas gasosas, e ocorre a diminuição do oxigênio na corrente sanguínea, tá? Então, isso tudo é justamente devido a esse processo da subventilação. Olha, dentro. Isso, negócio tá baixo, que eu nem escutei. Tá? Então, esse processo aí, pessoal, ele ocorre justamente... por essa questão aí da subventilação, tá? Que o oxigênio não vai entrar na quantidade suficiente e daí a questão
da diminuição do oxigênio aí na corrente sanguínea, que vai apresentar aí fadiga nas pessoas, né, principalmente aí com enfisema. Mas todos os idosos eles já vão se queixar dessa questão de fadiga, certo? E daí, eu trouxe para vocês aqui uma gravura, tá? Onde a gente observa a diminuição aqui, ó, dos alvéolos, certo? Veja o número dos alvéolos, os alvéolos bem cheios, tá? Então, aqui, ó, está ocorrendo a troca gasosa, tá? O oxigênio está entrando suficientemente e o CO2 está sendo liberado totalmente. Aqui já não ocorre essa troca gasosa, certo? Com facilidade. A gente já vê a diminuição. A gente já observa a diminuição dos números dos alvéolos, a gente já observa esses alvéolos mais murchos, certo? Esse aspecto dos alvéolos é justamente porque já está sendo comprometido aqui com o acúmulo de CO2. Então, não está ocorrendo a expiração total, mesmo o idoso forçando essa expiração. O fisioterapeuta, pessoal, ele é um profissional que vai ajudar muito nesse processo, tá? Porque realmente é ele que vai ensinar esse idoso a controlar esse processo respiratório e vai ensiná-lo a fazer uma expiração máxima, tá certo? Para ver se ele consegue cada vez mais liberar aí o CO2. Então, aqui, vocês observem que é um pulmão, tá? Um brônquio aí, já comprometido pela questão do enfisema. Enfisema, ele ocorre a nível de alvéolos. Os sinais e sintomas, nós temos aí a tríade da DPOC, né, que é a dispneia de esforço, fadiga e a tosse produtiva, persistente, descargo purulento, tá? Além disso, nós temos a expiração prolongada, que vai ser causada devido ao acúmulo de CO2, devido à subventilação, uso de músculos acessórios que vão ajudar nesse processo. Então, o maxilar ele vai entrar aí essa estrutura, essa musculatura do pescoço, ela vai entrar aí nessa questão desses músculos acessórios, o que muitas vezes já ocasiona aí a questão do tórax sem barril, tá? Quando o paciente ele já começa a usar essa musculatura acessória e mesmo assim ele apresenta uma resistência com relação à rigidez muscular. Então, é onde nós observamos aí esses idosos com a formação do tórax sem barriga. Aumento dos ritmos respiratórios e de pulsação. Veja, pessoal, idoso, ele já tem esse aumento do ritmo respiratório, tá? Devido ao processo de envelhecimento, certo? Então, o idoso com enfisema, ocorre o aumento maior ainda desse ritmo respiratório, certo? E da pulsação também. O diagnóstico do enfisema, histórico e exame físico, né? Através do histórico, nós vamos ver a questão da exposição aos fatores de risco, né? Que é fumo e os agentes irritantes, os alérgenos, a poluição, né? Então, as pessoas que moram em grandes centros, eles já recebem esse histórico aí, né, com relação a esses irritantes, né, a esses agentes irritantes. A questão do trabalho, né, também deve ser visto se essa pessoa trabalha, né, no manuseio desses agentes irritantes. E daí vem o exame físico, né, a questão respiratória, a questão do ritmo respiratório, do ritmo da pulsação, tá? Vem o raio-x de tórax e a gasometria arterial, que é na gasometria arterial que ele vai mostrar a diminuição de O2 e a diminuição da entrada de O2 e a diminuição da saída de CO2, tá?
A gasometria arterial, ela mostra os níveis de O2 e CO2 no paciente, certo? O tratamento, assim como a gente viu na DPOC, né, é melhora da qualidade de vida, tá? Como ele é irreversível, então vamos pelo menos melhorar aí a qualidade de vida desse idoso, certo? Através aí das medidas preventivas, né, mudança de estilo de vida, com medicamentos, fisioterapia respiratória e oxigenoterapia, né? Como eu falei para vocês, o fisioterapeuta, ele adentra aí nesse processo, né, ajudando esse idoso a ter essa expiração máxima. Tranquilo com relação ao enfisema? Podemos ir para a bronquite? A bronquite, pessoal, ela também é um tipo de DPOC, né, porque a DPOC ela abrange tanto o enfisema quanto a bronquite crônica, tá? E é uma inflamação a nível de brônquios e bronquíolos, ok? Então, aqui o que é que vai acontecer? Vai acontecer um acúmulo de secreção na luz dos brônquios. Então, aqui, pessoal, tá? Essa luz dos brônquios, ela vai ficar cada vez mais diminuída devido ao acúmulo de secreções, tá? Então, observa-se como é que eu posso dizer? Uma secreção já bem espessa, tá? Na luz desses bronquíolos, desses brônquios, e daí dificultando o processo respiratório. Tá? A luz é a parede do alvéolo, né? Isso, tá certo? Então, nós temos o alvéolo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui o alvéolo, a parede do alvéolo é essa, desculpe, aqui nós temos um brônquio, a parede do brônquio é essa mais escura, tá certo? Aqui nós já temos, ó, o acúmulo de secreção. Essa secreção, ela fica cada vez mais espessa, tá? Fazendo com que aquele brônquio diminua sua luz, diminua a expiração, o processo respiratório que acontece lá. Porque vai diminuindo a passagem, tá certo? Então, até que muitas vezes esse brônquio, ele seja perdido, né? Através do que a gente chama aqui de tampão mucoso, tá? Então, quando ocorre o total fechamento desse brônquio, ele já não vai conseguir o processo, né, respiratório, e também como a bronquite crônica ela é irreversível, tá? Esse brônquio ele já não serve mais para o processo respiratório, já não desenvolve mais esse processo respiratório, ok? Então, é causado por exposição aos agentes irritantes, né? Os mesmos fatores de risco da DPOC, tá certo? E ocorre um aumento na secreção de muco, ok? Então, as pessoas que têm os dois, tanto o enfisema quanto a bronquite crônica, vocês já imaginam como é difícil esse processo respiratório, né? Porque além da diminuição do número de alvéolos, tem a questão da luz dos brônquios serem cada vez mais diminuídos, né? Então, a passagem respiratória ser cada vez aí mais diminuída. Okay? Normalmente sente mais à noite, né? O síntoma respiratório. Mais à noite, e pode ocasionar aí a questão da apneia do sono, tá? E também a questão da posição. Muitas vezes, até a insônia pode ser ocasionado devido a esse processo aí de dificuldade respiratória, né? Então, vem a questão da posição do semi-Fowler, né, para que ele tente amenizar aí esse processo respiratório. Aqui, ó, vocês observam, né, esse amarelão aqui, ó, já é produção de muco, tá?
já bem mais espesso, tá? A nível de bronquio-bronquíolis. E, pessoal, com relação à tosse, tá? Esse idoso com bronquite crônica, ele vai tossir, certo? Só que com a tosse, ele não vai conseguir expectorar. Porque, nós, quando a gente está com uma doença respiratória onde há uma produção de muco, né? Quando a gente tosse, ocorre uma facilidade na expectoração, não é? O idoso, ele não vai conseguir, através da tosse, essa expectoração, tá? Então, tanto faz ele tossir como não tossir, que essa secreção, a nível de bronquite crônica, ela não vai ser expelida, certo? Então, a tosse em algumas pessoas, ela vai ser diminuída devido à rigidez muscular, à rigidez torácica, tá? E daí essa rigidez não ajuda esse idoso nessa questão da tosse. Porém, os alérgenos, os agentes irritantes continuam no ar, tá? E devido à diminuição de cílios que o idoso tem na cavidade nasal, tá? Faz com que esses irritantes eles entrem e daí esse idoso tussa, certo? Mas ele não tosse a nível de expectoração, ok? Tá? Aqui já mostrei para vocês, né, a questão do tampão mucoso, que tende a fechar realmente o brônquio, certo? Os sinais e sintomas, nós temos aí a tríade, né, que é dispneia, fadiga e tosse persistente. Tem expectoração de muco branco e espesso, purulento, quando há infecção, né? Porque nesse processo infeccioso, então a medicação, a nebulização e o oxigênio vai ajudar nessa expectoração, tá? Porém, não há um resultado, assim, 100%, porque, como ele é irreversível, a mucosa, né? O brônquio já está lá com muito secreção espessa, tá? E a questão da dificuldade de dormir, ok? Então, esse idoso, ele pode apresentar insônia devido a não conseguir uma posição para respirar melhor, né? Quando dorme, ele pode desenvolver aí a apneia do sono, né? Onde muitas vezes ele precisa realmente ir para o oxigênio, tá? Na questão da apneia do sono. E daí, o diagnóstico é o mesmo do enfisema, né? A história, o exame físico, o raio-x e a gasometria arterial, tá? E o tratamento, pessoal, ele é o mesmo do enfisema e ele é o mesmo da DPOC, né? Que é nebulização, oxigenoterapia, os medicamentos, antibióticos, corticoides, certo? E a questão, o objetivo maior é a qualidade de vida, bom? E daí, antes de entrar a asma, vou dar os minutinhos para vocês, que o povo aqui já está tudo com sono.